Fala pessoal, beleza? Vamos falar de nível técnico e fazer uma comparação do valuation atual da Petrobras com uma das principais petroleiras do mundo, fazendo aqui um exercício de valuation por múltiplos. Então eu selecionei aqui as principais petroleiras do mundo, né? ExxonMobil, Shell, Total Energies, Chevron e British Petroleum, empresas aí da Inglaterra, França, Estados Unidos. E vou fazer uma comparação usando dois dos principais múltiplos do setor, para a gente ver se a Petrobras está realmente barata comparada com essas principais empresas do mundo. Bom, antes de a gente ir pro vídeo aqui, só vou me apresentar rapidão para quem não me conhece aí. Eu sou analista CNPI, aí certificado pela Ambima, né, pela CVM. Aqui no meu canal eu faço algumas análises de gestoras e de empresas, né? Então tem uma carteira também recomendada, vou deixar na descrição. Carteira Melhores Fundos, aí que tem dado 200% de CDI por ano aí nos últimos 5 anos. Uma excelente diversificação que eu acabei encontrando nos meus testes aqui. E só os melhores gestores ali, tá? Só realmente pouquíssimos fundos e uma diversificação Brasil e exterior que eu encontrei. E aproveito para pedir o like, porque não está inscrito no canal também, se inscrever aí, tamo junto. E vamos lá então pro conteúdo do vídeo. Bom, eu separei aqui os dois principais múltiplos do setor de oil and gas, né, o setor de petróleo, que são o EV/EBITDA e o preço-lucro. Né, são os dois principais múltiplos aí que são bastante usados para o mercado para fazer comparação de empresas do mesmo setor. E ele obviamente é uma ferramenta simples, né, uma maneira simplificada de fazer um valuation, mas é uma maneira bem rápida de tentar entender se tem alguma empresa que está muito mais barata do que as outras do setor e serve como um filtro, né, para a gente começar a análise daí e aí sim ver se realmente o mercado tem razão em precificar muito abaixo essa empresa, né, porque pode ser que tenha, a empresa realmente tenha alguns riscos ali embutidos ou que a empresa tenha tido alguns resultados muito ruins, mas também pode ser que a empresa esteja barata, o mercado está penalizando injustamente, né? Então é dessa forma que o mercado usa o valuation de múltiplos, né? Fazer uma análise rápida, inicial e simples para ver se tem alguma empresa destoando muito, e aí depois aprofundar a análise, né? Então depois talvez faria sentido fazer um DCF, um valuation DCF, ou uma análise, um relatório ali mais profundo da empresa, mas eu particularmente eu gosto bastante de fazer valuation por múltiplos, eu acho uma maneira simples e bastante eficiente. Às vezes só uma análise de múltiplos, mas o teu conhecimento da empresa já pode servir bastante para tomar algumas decisões. Mas eu recomendo sempre usar outras ferramentas em conjunto, beleza? Bom, então como que é uma prática de mercado para fazer esse valuation por múltiplos? É bem simples e basicamente eles fazem uma tabela aqui com as principais empresas do setor, colocam os dois principais múltiplos e fazem uma média aritmética média simples aqui. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a lista do EV/EBITDA, que é o principal múltiplo desse setor, do setor de petróleo. A gente vê aqui que ExxonMobil está na faixa de 6,8 vezes, Shell 4,5 vezes, Total Energies 4 vezes, ou seja, estão todos aí rodando na faixa de 4 a 6 vezes, enquanto o da Petrobras está em 2,6 vezes, bem abaixo da média de 5 vezes aqui, né? 5 vezes é a média de todas essas 5 principais petroleiras. Então, a gente já vê que no EBITDA a Petrobras está sendo precificada bem diferente das outras, né? Tem realmente uma diferença ali, uma margem de segurança. E aí vai do teu julgamento, de tentar entender se isso é justo ou não. O fato da Petrobras é a interferência do governo na empresa, né? Mas, por exemplo, eu avalio que essa diferença ela não precisa ser tão grande assim. Eu acho que tem uma margem de segurança aqui para entrar em Petrobras, na minha visão. Eu acho que esse risco político já foi muito maior no passado. Existe sim, a empresa pode ficar ruim, pior nos próximos anos, mas eu acho que não é para tanto para ser uma diferença tão grande assim de precificação. E aí, se a gente pegar também o preço-lucro, a gente vê aqui que o preço-lucro médio aqui das 5 principais petroleiras, e eu não estou considerando a China Petroleum aqui, e nem a Saudi Aramco, né, as duas maiores, porque elas têm também, estão em lugares em mercados já que não são muito confiáveis para a gente olhar os números e também tem interferência de governo. Eu preferi tirar um pouco, né? Deixar só as mais de mercado mesmo. A gente pegar o preço-lucro delas, está em 14,9 vezes o preço-lucro médio e o da Petrobras está em 8,8 vezes. E sendo que esse preço-lucro da Petrobras ele está mais alto do que deveria estar, porque um dos últimos trimestres a Petrobras teve um prejuízo contábil muito grande, né? Mais por conta de um cálculo contábil, né? E não sim pelo resultado em si. Então o preço-lucro real da Petrobras na verdade deveria ser menor que isso, né? E aí tá também bem abaixo aqui do PL real, mas vamos considerar esse último preço-lucro de 8,8 vezes, né? Para considerar realmente o valor real hoje. E dá pra gente fazer um exercício para ver, na verdade, como que o mercado faz, né? Faz um exercício de, ok, quanto que deveria ser o preço
da Petrobras hoje se ela tivesse esse preço-lucro médio do mercado. Então a gente pode tentar ver qual é de quanto que iria o preço de hoje, que é R$ 32, para quanto que iria esse preço se a Petrobras tivesse precificada a 14 vezes lucro. Então a gente tem que vir em fundamentos, pegar o último lucro por ação, né? Esse lucro por ação considera o lucro dos últimos 12 meses, 3,73 vezes. A gente coloca aqui 3,73 e multiplica esse 3,73 por 14,92. Dá um preço de R$ 55,65, que dá uma diferença para o valor de hoje de 73%. Né? Se a gente colocar aqui a formulinha de upside, né? dá um upside de 73% do valor atual. Se ela tivesse sido precificada de maneira justa, assim, né? Se o mercado realmente visse, a Petrobras não vai ter nenhuma interferência estatal, ela também tem uma boa capacidade de extração, mesma tecnologia das outras petroleiras, deveria estar mais ou menos nessa faixa de PL aí, de 12 a 16 vezes, nessa média de 14, ela podia estar tranquilamente valendo R$ 55. Mas é óbvio que a empresa não deveria valer isso, porque a gente sabe que tem essa interferência do governo brasileiro, né? Em usar a empresa às vezes com outros objetivos, não extrair o melhor benefício possível do negócio, pode diversificar muito, pode investir em outros tipos de energia que não façam tanto sentido econômico, e aí obviamente tem que colocar um desconto nisso. Hoje o mercado desconta de 55 teoricamente para 32, né? Tem gente que acha justo, mas eu acho que poderia ser uns 40, uns 45, por exemplo, algo mais justo. Então por isso que eu acho que tem uma margem de segurança boa para entrar em Petrobras. Outro dado interessante que eu coloquei aqui também para ver é o market cap, né, o valor de mercado dessas empresas, só para ter uma diferença assim. Obviamente elas têm tamanhos diferentes, lucratividade diferente, né, e campos de extração totalmente diferentes, mas só para ter uma noção do tamanho das empresas comparado com a Petrobras, a gente pegar aqui a ExxonMobil, tem um valor de mercado de 484 bilhões de dólares, tá tudo em dólar aqui. Shell aí 210, Total Energy 137, Chevron 252 e a Petrobras tem um valor de mercado com esse preço de ação hoje de 77 bilhões de dólares. Então, só para ter uma ideia, né, de que essas empresas aqui elas valem aí mais algumas vezes a mais do que a Petrobras, né, em valor de mercado, 4, 5 vezes a mais. Outro exercício que dá para fazer também é pegar uma petroleira que está em um país sancionado, um país como a Rússia, né, sancionado, uma empresa que está totalmente deslocada do mercado financeiro atual, ela tem ações lá na bolsa da Rússia, e ver quanto que está a precificação, o valuation, só para ter uma ideia, da Gazprom, né, só para ter uma ideia e tentar comparar com a Petrobras. Só como curiosidade, né, não tem nada de análise aqui de mercado. Então eu coloquei aqui no Yahoo Finance, ainda tem os dados aqui da Gazprom, né, a empresa Petrobras da Rússia, vamos dizer assim. E aí tem aqui, ó, Valuation Measures, tem o EV/EBITDA aqui da Gazprom e tá o mesmo EV/EBITDA da Petrobras, 2,6 vezes, como a gente vê aqui na tabelinha, né? 2,6 vezes. Então a Petrobras ela tem o mesmo nível de EV/EBITDA da Gazprom, uma empresa que está em um país, empresa sancionada, ela não pode fazer negócio com qualquer empresa no mundo, tá? Ela tem várias contas congeladas em um país que está sancionado. Só para ter uma ideia do nível de penalização que o mercado coloca na Petrobras. Outro exercício mais para curiosidade, a gente pode pegar a Saudi Aramco, né? Eu acho que é o maior valor de mercado hoje de empresas de petróleo, né? Você pode pegar aqui o Finance, ela está na bolsa da Arábia Saudita, né? Então a moeda aqui é na moeda da Arábia Saudita, não dá para converter para dólar, mas as métricas contábeis dá para usar porque elas tendem a ter uma paridade, né? Então a gente pode ver o preço-lucro da Saudi Aramco, o trailing, a gente tem que olhar sempre, em inglês é o trailing, né? Que é usando o lucro do passado, 16 vezes. Né? Se a gente olhar aqui com a média, tá mais ou menos na média, um pouco acima. E se a gente pegar o EV/EBITDA da Saudi Aramco de 12 vezes aqui, bem acima ali da média das empresas que a gente colocou, de 5,3 vezes. Então eu nem coloquei a Saudi Aramco para não dar uma poluída nos números, mas a gente vê a disparidade, né, de valuation das duas empresas também. E isso é mais para ter uma noção, né, uma referência para começar os estudos, né? Então, nada disso aqui é uma
não é uma recomendação de investimentos, é mais um exercício de valuation, de como que se faz uma análise setorial, né, usando múltiplos, e a minha visão, né, de como que a Petrobras ela é realmente barata para quem gosta de carregar e comprar nesses momentos que a empresa está um pouco mais barata, e ficar acumulando ativos que pagam bons dividendos e tem uma margem de segurança muito boa, né? A gente vê que o dividend yield da Petrobras atual, no fundamento, está 17%. Então, se ela mantiver nesse preço aqui de R$ 32, o dividend yield basicamente aí vai ser isso. Aí, mesmo se a empresa piorar um pouco, vai ficar nessa faixa de 15% ao ano, tá? Que é uma Selic, então tu pega todo o potencial de valorização como um extra. Então, eu acho que é um bom negócio para quem gosta de segurar a empresa por longo prazo, né? E gosta de dividendos. A gente tem aqui o histórico das ações, né? A gente vê que deu uma caída recente aí dessa faixa de 35, mas eu acho que ainda agora está um bom ponto para voltar a entrar. Beleza? Então é isso, pessoal. Só peço aí para quem está curtindo os vídeos, só não esquecer de se inscrever no canal aí, dar um like no vídeo e tamo junto.